Bom, com a validação de dados, conseguimos fazer o preenchimento mais automático e simples, prevenindo possíveis erros na coluna de variável de cada meta. Já nos critérios, utilizamos a validação de dados de uma forma ainda mais interessante, onde a validação de dados ela é alterada dependendo da variável utilizada nessa coluna. Ou seja, como a gente viu, se eu alterar para tempo, as minhas opções serão alteradas. Quando eu voltar para dinheiro, serão alteradas novamente. Então agora, vamos entender o que fazer com a coluna de valor. Primeiramente, precisamos também alterar o resultado de acordo com a coluna de variável. Você concorda comigo? Ou seja, se for dinheiro, precisamos que aqui seja do tipo moeda. E se for tempo, eu quero representar, por exemplo, com H no fim, para representar que aquele valor está em horas. Mas como será que eu faço isso? Você tem alguma ideia? Olha só, queremos que dependendo de um resultado, nossa formatação seja alterada, né? Isso está à cara da utilização de formatação condicional. Então vamos analisar os campos de formatação condicional novamente. Se analisarmos as formatações pré-definidas, nós percebemos que nenhuma delas seria interessante para a nossa utilização. O mais próximo seria esse texto contém. Só que o problema dessa opção é que ele irá só alterar a própria célula. E nós queremos o seguinte, nós queremos alterar a formatação dessa célula de acordo com essa célula. Então, agora que já vimos que não é possível utilizar as formatações condicionais pré-definidas, vamos examinar as formatações condicionais mais personalizadas, vindo em nova regra. E como já vimos todas essas regras iniciais, eu posso te adiantar que nenhuma delas irá alterar uma formatação de uma célula dependendo do resultado de outra. Mas eu não sei se você lembra que eu não te mostrei essa última opção, que permite usar uma fórmula ou uma função para determinar quais células deveriam ser formatadas. Na aula de formatação, eu preferi não te mostrar essa opção, pois iria adicionar muita complexidade no momento e não tínhamos um exemplo interessante. Mas agora chegou o momento de te mostrar isso, então vem comigo. E antes de te mostrar, irei selecionar nossa célula, então vir novamente em nova regra e usar a fórmula. E o primeiro passo é entender como vai funcionar essa opção, pois ao clicar nela, só temos uma caixa de texto para colocar uma fórmula. Mas nela diz o seguinte, formata os valores em que essa célula é verdadeira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai formatar essa seleção que você fez, ou essa célula que você colocou, quando o retorno dessa fórmula que você colocou nessa caixa de texto retornar verdadeiro. Então, a primeira coisa que teremos que fazer é entender que utilizaremos alguma função de lógica. E como nesse caso queremos confirmar se a célula da coluna da variável ela é dinheiro ou tempo, vamos utilizar a função se. Olha só, infelizmente aqui nós temos uma desvantagem. Quando estamos trabalhando com páginas, ao colocar uma função não teremos a ajuda de Excel que temos quando estamos trabalhando nas células. Então, preste muita atenção quando estiver colocando a função nessas páginas. Nós faremos o seguinte, nós colocaremos igual, para iniciar a fórmula ou função, se, e iremos comparar o valor da coluna da variável. Por exemplo, iremos vir nessa coluna de variável e colocar igual. Se ela for igual a dinheiro, aspas duplas, pois estamos colocando um texto, dinheiro. Se for verdadeiro, que é o segundo argumento da função se, nós queremos que seja mostrado verdadeiro. Como essa palavra verdadeira é específica do Excel, não precisamos colocar entre aspas duplas, mesmo sendo um texto. Com isso feito, a gente vai fechar a fórmula e agora vamos vir nesse botão de formatar. Aqui iremos vir em número e nesse caso colocamos quando for igual a dinheiro. Ou seja, se for dinheiro, colocaremos moeda. Aí você pode escolher a quantidade de casas decimais, irei deixar duas mesmo e ok. Pronto. Revisando, se a célula B5 for dinheiro, então essa fórmula será verdadeira e essa visualização aqui que podemos ver que será colocado moeda, será aplicado nessa célula. Mas olha, aqui só tem um detalhe. Você percebe que foi colocado aqui a referência absoluta. Só que nesse caso estamos trabalhando apenas com a célula D5. Ou seja, teremos posteriormente que auto-preencher todas as outras células. Então, nesse caso, iremos somente colocar a referência absoluta na coluna. Ao fazer isso, pressionarei OK. E aqui eu já posso testar. Coloquei dinheiro e vamos colocar R$ 2.000. Ao colocar R$ 2.000, já está em moeda. Agora eu vou colocar novamente tempo e sairá a formatação. Pronto. Agora vamos auto-preencher para testar se está válido também nos outros dados. Antes de auto-preencher, vamos voltar rapidinho e limpar essa célula, pois se eu auto-preencher com esse valor, será mostrado os R$ 2.000 em todas as células. Auto-preenchendo. E agora vamos testar. Vamos colocar dinheiro nessa célula e colocar um valor de R$ 2.000. Perfeito.
Para finalizar, vamos aplicar essa formatação condicional agora para a variável tempo. Quando o tempo for colocado, para facilitar a vida do usuário, colocaremos um H no fim para representar que aquele valor está na unidade de horas. Então, ao colocar tempo e, por exemplo, 300 horas, será mostrado um H ao lado. Vamos praticamente fazer a mesma coisa, só que vamos mudar, que agora queremos igual a tempo e também a sua formatação. Então, vamos adicionar uma nova formatação nessa célula. Mesma forma, e aqui a função será praticamente igual, sendo que eu vou analisar essa variável e somente quando ela for igual a tempo. A outra era dinheiro, então, verdadeira. Verdadeiro, fechou. E agora vamos no botão de formatar. E nessa formatação, vamos vir em número, na aba de número, colocar personalizado. E aqui, em geral, iremos colocar nossa formatação personalizada. Faremos o seguinte, primeiramente colocaremos 0, para representar o número já colocado, e tentaremos colocar um H logo depois, pois queremos que seja um número e um H posteriormente. Ao colocar um H, infelizmente esse valor não será mostrado. Para esse caractere aparecer, é bem simples. Precisamos simplesmente colocar uma contrabarra atrás dele. Ao fazer isso, eu estou mostrando para o Excel, ó, depois dessa contrabarra, mostra esse outro caractere, não importando o que ele faça. Então agora, basta pressionar OK. Como você pode ver como vai funcionar aqui embaixo, simplesmente tem um espaço e agora o H. Então vamos pressionar OK e vamos testar. Vamos colocar agora 350 horas. Como você pode ver, funcionou do jeito que queríamos. 350 H. Agora que eu te mostrei isso, eu vou gerenciar a regra. E aqui teremos as duas regras. Eu quero gerenciar essa daqui, porque você consegue perceber que essa célula ela tem referência absoluta. E como iremos aplicar o auto-preenchimento, teremos que colocar ela em referência relativa somente na linha. Pronto, agora sim está correto. Vamos apertar OK, OK. Vamos limpar esse valor e agora auto-preencher para todo o resto. Pronto, vamos testar novamente. Só coloquei tempo, 300, OK. Se eu colocar dinheiro, 300, OK. Para finalizar, irei selecionar todas essas células e irei alterar o alinhamento delas. Colocarei centralizado e no meio. Pronto. Agora está bem mais interessante. Vou aumentar um pouco o tamanho dessas colunas para mostrar todos os dados. Vamos colocar 19 em todas. Pronto. Essa aula será complementar a anterior, pois nela vamos aplicar a validação de dados nos campos de critérios e a formatação condicional nos campos de valor de uma forma diferente. Vamos iniciar pela validação de dados. E se você analisar, pode-se ver que mesmo sem a variável de tempo ou dinheiro colocado, aqui ainda temos a opção de selecionar com fim de semana ou sem fim de semana. Ainda é possível selecionar um critério mesmo sem uma variável. Isso acontece porque na fórmula que fizemos lá, colocamos, ó, se não for dinheiro, mostre o tempo. Mas você concorda comigo que isso daqui pode ficar melhor? Não é legal que seja possível escolher uma opção caso não tenha nenhum valor no campo de variável. Então, pensando em melhorar ainda mais essa planilha, eu vou te passar o passo a passo de como fazer isso. E olha como é simples. A primeira coisa que vamos fazer é analisar novamente essa validação de dados. Então, vamos vir em dados, validação de dados. E agora vamos imaginar o que precisamos fazer. Queremos que quando o resultado dessa célula, que nesse caso seria a B7, ela fosse vazia, então passaríamos vazio. Caso for falso, ou seja, ela não está vazio, vamos passar toda essa condição. E para fazer isso, o primeiro passo, vamos iniciar fazendo nessa célula. Vamos limpar ela, depois vir em validação de dados e vamos tirar inicialmente a validação de dados. Pronto, agora que estamos sem validação de dados, vamos iniciar o processo. Primeiramente, vamos colocar a lista e vamos começar, olha, se a célula B5, nesse caso, B5 foi igual a vazio, eu quero que retorne vazio. Não quero que exista nenhum critério nessa minha célula. Já caso for falso, eu vou analisar. Se B5 for igual a dinheiro, quero que seja mostrado essa lista. E caso
não for dinheiro, eu quero que seja mostrado o tempo. Depois disso, eu vou fechar a primeira função se e agora irei fechar a segunda. Depois disso, pressionarei Enter. Nossa validação já funcionou. E agora vamos testar. Se tiver dinheiro, perfeito. Se tiver tempo, perfeito. E agora, se não tiver nada, olha só. Não consigo clicar. Pronto, é isso que queremos para todos os nossos campos de critérios. Então agora, vamos utilizar do auto-preenchimento para preencher todos esses. Aqui. E agora vamos testar. Se tiver tempo, perfeito. Se tiver dinheiro, perfeito. E se não tiver nada, perfeito. Olha só, preste atenção só em um detalhe, tá? Aqui eu coloquei a referência relativa. Então, quando você estiver fazendo, também utilize a referência relativa, tá ok? Agora eu vou copiar essas células e, como temos a referência relativa, irei trazer para essa. E olha só, aqui já está funcionando, dinheiro. Da mesma forma, e se eu excluir, perfeito. Vou copiar também essa e colocar nas metas familiares. Agora vamos para a segunda parte da aula. Eu vou te ensinar uma outra forma de fazer o que fizemos no campo de valor, onde colocamos dinheiro, ele coloca em reais, e quando colocamos tempo, ele coloca em horas. Na aula passada, colocamos duas formatações condicionais, uma para cada variável, mas poderíamos fazer isso de uma forma mais eficiente. Poderíamos transformar inicialmente toda a coluna em reais, ou nesse caso, moeda, e somente quando for colocada a variável tempo, é que seria colocado aqui o H no final. Olha só como estava antes. Como está o geral aqui, caso não tivesse nenhum dado, ele deixaria dessa forma. Mas para ficar ainda mais fácil de fazer e mais eficiente, nós vamos colocar todas elas em moedas. E agora, vamos tirar também toda a formatação condicional que colocamos para a moeda, basta excluir. Então, quando for tempo com H, dinheiro está moeda. E olha só, vou voltar agora para a formatação condicional mais específica. Vamos agora para DH. E olha um jeito bem mais simples de fazer isso. Aqui eu fiz com a função se, só que ele diz o seguinte: formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Como vimos, utilizando os operadores lógicos, como igual, maior, menor, o retorno da função será verdadeiro ou falso. Logo, ao invés de usar uma função se, nós poderíamos simplesmente fazer isso. Ó. Somente isso. Ó. Nós colocamos uma fórmula que vai comparar se B5 é igual a tempo. Caso for igual a tempo, vai retornar verdadeira essa fórmula. Então, eu vou apertar OK e vai ficar exatamente a mesma coisa. Ao colocar tempo, funciona da mesma forma. Pronto. Agora vamos aplicar isso para as outras duas colunas de valor. Para fazer isso e ficar mais simples, eu vou simplesmente vir na formatação condicional, colocar a referência relativa na coluna também, deletar, auto-preencher para todos os dados. E agora eu vou simplesmente copiar e colar nos outros dados. Agora vamos testar. Caso eu coloque 300, aqui já está em moeda. Se eu colocar tempo, perfeito. Aqui da mesma forma. Caso eu coloque 300. Então, para finalizar, aqui já está tudo funcionando. Para finalizar, vamos fazer o seguinte teste. Vamos testar somente se dinheiro aqui está funcionando. E aqui também. Perfeito. Agora, vamos fazer o último teste colocando dinheiro. E aqui tem que estar em moeda. Perfeito. Vamos testar. Se eu colocar tempo aqui, nós teremos que aparecer os tempos. Por exemplo, sem fim de semana. Perfeito. Pronto. Finalizamos a aplicação, esses conceitos de formatação condicional e validação de dados de uma forma mais eficiente.